não tem uma história de origem e no episódio 12 da quinta temporada de Riverdale nós descobrimos a história do Hiram. Um episódio que não acrescentou muitas coisas sobre o mistério da quinta temporada, mas que é um episódio que a gente precisa dele há muito tempo. Como que o Hiram se tornou o Hiram? Como que aquele pequeno Jaime Luna se tornou o Hiram Lodge? O episódio foi tão bom, eu entrei tanto na história que chegou no fim do episódio, eu estava passando pano pro Hiram. Meu subconsciente estava com dó dele. Gente, dó e Hiram na mesma frase. Eu nunca imaginei que ia falar isso na minha vida. Tô até assustado, pra falar a verdade. Gente, que isso? Olha, eu vou até colocar um álcool em gel pra desinfetar. Naquele momento que ele tá na cama, né, assistindo o programa da Hermione, eu fiquei um pouco em dúvida. Falei, opa, será que é o programa da Hermione ou ele colocou uma câmera pra vigiar ela? Meu Deus. Mas é o programa lá da Hermione de Nova York. Ela tá ali conversando com a Verônica sobre o Hiram. Até a Verônica me representou um pouco quando ela começou a dizer: será que o meu pai tava doente mesmo? Porque aquela doença até hoje não engoliu muito bem. Eu achei uma história totalmente mal desenvolvida. Mas depois de tudo que a gente assistiu, dele perdendo o pai, todas aquelas coisas, ouvir elas falando mal dele daquele jeito, gente, eu fiquei um pouco de dó. Gente, que é isso? Olha só que lavagem cerebral. Riverdale, você para, tá, moço? Para de me deixar doido. Eu, hein, passar pano pro Hiram, Deus me livre. Que dó. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e comenta tudo o que você achou desse episódio. No começo do episódio aparece o Hiram todo ali fazendo alguns exercícios físicos, todo ali em forma, né? Ai, gente, eu não consigo. O máximo de dias que eu fiquei fazendo exercício na minha vida foi 3 dias seguidos. Já basta a vida que a gente tem, né? Os tombos da vida, agora dor no corpo também, pra mim já é demais, entendeu? E ele recebe uma ligação dizendo que alguém ali foi localizado e que ele precisava resolver isso pessoalmente. E a gente começa a perceber que é um babado um pouco mais forte, alguma coisa mais pesada. Como a gente viu no episódio passado, o Red está trabalhando pro Hiram porque o pai do Red está devendo pro Hiram. E aí, enquanto esse dinheiro não é pago, o Red tá ali sendo cadelinha dele. Só que nesse episódio, o Red consegue o dinheiro e diz que quer continuar trabalhando com o Hiram. E que agora ele quer subir de nível, sabe? Ele quer ser um pouquinho a mais. E o Hiram passa pra ele uma última missão, pro Red encontrar uma arma ali, uma arma fantasma, pra ninguém encontrar ele. Então a gente começa a ligar os pontos. Tava falando com alguém no telefone que tinha encontrado, agora que é uma arma. O que vai rolar agora, hein? Você sabe? Alguma morte ia acontecer. Porque no trailer, né, na promo do episódio, toda hora mostrava tiro, né? Toda hora tiro pra lá, tiro pra cá. E nesse episódio, a gente descobriu pra quem eram os tiros. Pra gente que tava assistindo, né? Eu assistindo, fiquei desviando, sabe? Toda hora desviando dos tiros. Eu nunca imaginei que um episódio focado no Hiram iria ser um dos melhores episódios da temporada. Chocado passado. Só que quem não está gostando nada dessa aproximação do Red junto com o Hiram é o pai do Red. Engraçado que assim, não querendo passar pano pro Hiram, né? Deus me livre. Nunca. Mas o pai do Red, quem vê ele falar, pensa que é o melhor pai do mundo, né? Assim, esse episódio eles tentaram ali, né, fazer uma historinha com ele e tudo mais, mas eu não consigo perdoar ele por tudo que ele já fez pro Red, tá? Ficou marcas em mim, ficou marcas. O pai do Red vai até o Hiram implorando pra ele para deixar o Red em paz, para não colocar o Red nos seus negócios, mas o Hiram diz que ele deveria estar orgulhoso dele pela pessoa ali que o Red se tornou. Inclusive, a gente vê ali que o Red, na hora de vender o seu peixe, né, na hora de vender o carro ali na concessionária do pai, ele sabe vender muito bem. Até porque ele teve aulas com a Verônica, não é mesmo? Porque a Verônica, ninguém tá acima dela, né? Rainha ali do empreendedorismo, foi ela que inventou. É muito boa, maravilhosa. E o Red teve um período que trabalhou junto com ela. Então o que aconteceu? Pegou as dicas da Verônica. Por isso que ele vende tão bem. Na hora eu saquei. O Red confronta seu pai e diz que ele não deveria ter ido falar com o Hiram. E aí depois o Red junto com o Hiram começa ali ter uma conversa. Eu achei nesse episódio que os dois tiveram uma vibe muito pai e filho. Até a gente consegue perceber pelas falas do Red que o Hiram tá meio que sendo o pai dele, né? Todas as qualidades que o Red queria que seu pai tivesse, ele encontrou ali no Hiram. E nesse momento que o Red e o Hiram começam a conversar, a gente volta lá pra 1988, quando a gente vê o pai do Hiram engraxando ali alguns sapatos. Eu achei incrível, a gente precisa falar sobre o Mark Consuelos, o ator que interpreta o Hiram, porque ele é um ator incrível, entrega
tudo. Primeiro que assim, se a gente já sente todo esse ódio pelo Hiram, muito se deve ao ator, né? Porque ele consegue interpretar muito bem. Mas esse episódio, ele ao mesmo tempo que interpretava o Hiram, ele tava interpretando o seu pai, que era uma pessoa completamente diferente do Hiram, uma pessoa pura, muito maravilhoso, né? Me lembrou muitas vezes o Fred. Até o Hiram no passado lembrava um pouquinho o Archie. Tem algumas diferenças, bastante diferenças. Não é o Archie, mas tipo assim, pelo menos o pai lembrava muito o Fred. Então eu achei muito bonitinho, muito fofinho. E o ator, assim, sem palavras, porque ele entrega. Ele entrega sem prometer. É pra isso que eu assisto Riverdale. E dá até um pouco de raiva, porque a gente vê que o povo ali de Riverdale, que o Roberto, os produtores, todo mundo lá, eles sabem construir um episódio bom. Eles só não constroem porque eles não querem. E quem interpreta o Hiram do passado é o próprio filho do ator. E assim, dá pra gente perceber isso pelo rosto ali, né? As feições são muito parecidas. A voz, principalmente, eu fiquei passada, porque a voz é praticamente a mesma. Amei, olha, entregou. E entregou! Logo no começo, a gente vê um cliente ali pagando o pai do Hiram com um pedaço de paládio. E diz que esse é um metal muito valioso, muito mais valioso do que ouro. E é encontrado em Riverdale. E é por isso que o pai ali do Hiram fica muito animado. Falou, opa, dinheirinho, o que é isso? Vamos lá, né, meninas? Aí eles saem de Nova York e vão pra Riverdale. Quando eles chegam lá, o pai do Hiram começa a trabalhar em uma mina. Só que a mina desmorona. Na verdade, não era essa mina que tava o paládio, dá tudo errado, eles não encontram, e aí eles mudam, né, o lugar de serviço ali pra fora do Pops, eles começam a engraxar sapato ali fora, enquanto a mãe do Hiram trabalha de garçonete dentro do Pops. Eu sei que o foco não era muito sobre a mãe do Hiram, mas eu fiquei um pouco curioso pra saber o que aconteceu com ela no final, sabe? A gente viu o que acontece com o pai, a gente vê o que acontece com o Hiram, mas a mãe a gente não vê. Eu queria ter visto o final dela, o que acontece. Se já contou ao longo da série, eu já esqueci. E enquanto eles estão trabalhando ali pra fora do Pops, o Jaime chama a atenção ali de um gangster, né? De um bandido local chamado Vito, que oferece um emprego ao garoto. Mas ali até o pai do Hiram começa a dizer, olha, esse cara é bandido, ele vai arrumar algum emprego super barra pesada e você não vai atrás dele não. E o que motiva o Jaime e até o Vito é justamente todas as humilhações que ele passava na escola. Por exemplo, ele gostava muito da Hermione, mas a Hermione não ficava com ele porque ele era um filho de um cara que engraxava sapatos pra sobreviver. Olha que Hermione interesseira. Credo, Hermione, que horror. Gostei da resposta que ele deu. Mas sua mãe também trabalha no Five Seasons. O rasgado falando remendado, né? Todo mundo pobre, mulher, todo mundo no mesmo buraco. Vamos ficar juntos, né? Unir forças. Quer dizer, a gente sabe o que acontece no futuro, né? A gente sabe que, assim, a Hermione e o Hiram não vai dar muito bem, né? Não tem como dar aquela chipada. Era a época que dava pra chipar. Quer dizer, eu acho que nunca teve uma época que a gente chipava, né? O Hiram e a Hermione. Sempre foi um delírio. E eu preciso ressaltar que a química que a Camila Mendes e o Michael Consuelos têm é incrível. Essa é a Hermione e o Hiram, confirma aqui, porque eu tô começando a chipar. Passado com esse episódio, gente, não sei o que aconteceu. É um delírio. O Jaime vai falar com o Vito e acaba recebendo ali um novo emprego. Ele acaba fazendo algumas entregas. Ele até começa também a mudar um pouco o seu estilo. Coloca a famosa jaqueta de couro, que é um marco ali do Hiram. E ainda faz com que a Hermione saia com ele, que vá pro Pops. E eles têm um date, tem toda uma noite romântica. E Hermione interesseira. No meio desse date dos dois, eles começam a compartilhar sonhos. Ele começa a dizer que seu sonho é viver em uma cobertura em Nova York. E ela também diz que o sonho dela é morar em Manhattan. Até que chega alguns policiais e prende o Jaime. Eles acabam pegando no flagra. O Jaime, né, tem uma foto dele entregando, fazendo as entregas. E a casa caiu. Avisa que a casa caiu. E a Hermione, a gente começa a perceber também ali, né, que ela, assim, ela não se abala muito com isso, né? Ela vai procurar o Vito pra ajudar a tirar o Jaime dessa situação. Então a gente começa também a perceber que a Hermione tá entrando, entendeu? No meio da dança. Tipo assim, tá ali no meio. Hermione sendo a Hermione. O Jaime vai preso, fica numa cela e pela Hermione ter ido falar com o Vito paga a fiança, tira o Jaime ali da prisão e diz que vai promover ele porque ele não disse nada, diz que ele era um bom garoto, que se comportou muito bem, por isso
disse que ia ganhar uma promoção. E é aí que o Jaime começa a aproveitar a situação, começa a comprar sapatos mais caros, começa a ter um carro novo, o cara dá um carro pra ele leva a Hermione pra sair, diz que até vai mudar seu nome, não vai ser mais Jaime Luna, agora vai ser Hiram Lodge. Até a Hermione diz, Lodge, flopado, é Lodge. Lodge, Verônica Lodge! E é bem nessa hora que nasce o nome ali, Hiram Lodge. A gente vê toda a criação do personagem. E é muito legal a gente acompanhar onde tudo vai levando a história. Por mais que a gente já saiba, né, tudo que acontece no futuro, é muito legal ver o que acontece. Principalmente com o seu pai. Quer dizer, não é tão legal o que acontece com o pai dele, mas é aí que começa todo o babado. Depois de dizer no meio da sala de aula que vai mudar de nome, o pai ali do Red acaba dizendo que ele nunca vai deixar de ser quem ele é, que ele sempre vai ser pobre, aí umas coisas necessárias, né? Por isso que eu falo, o pai do Red é um outro insuportável, tá, gente? Nossa, esse episódio tentou fazer uma linha mais bonzinho, chato. E o Jaime Luna, que agora é Hiram, fica muito nervoso e depois acaba ali batendo no pai do Red e no amigo dele também. O pai do Hiram é chamado na escola e aí ele fica muito triste. Ele fica muito chateado e acaba dizendo pro Hiram que ele agora entendeu como ele tá ganhando dinheiro fácil, como ele tá ganhando várias coisas, porque ele tá trabalhando pro Vito. E o Hiram acaba dizendo uma coisa muito pesada, que ele fala que tem vergonha do seu pai. E é aí que tá uma grande diferença do Hiram pro Archie. O Archie, ele agia e fazia algumas coisas pensando no seu pai. O Archie, quando trabalhava junto com o Hiram, fazia algumas coisas pensando no bem da cidade. E o Hiram, ele tá ali cuidando dele mesmo. Ok, tem uma parte que quer ajudar a família dele a mudar de vida, mas ele quer dominar os outros, assim como os outros também dominavam o Hiram no começo. Às vezes não pagava alguma conta, né? Engraxava o sapato e saía e ia embora. Ou do mesmo jeito que humilhavam ele. Então o Hiram, ele não pensa assim em todo mundo igual o Archie, quer ficar ajudando. E ele pensa só nele mesmo. Do mesmo modo que ele ama o pai dele, ele diz que tem vergonha. E é nesse momento que o pai do Hiram vai falar com o Vito e implora pra ele pra deixar o Hiram fora disso tudo, pra deixar o Hiram em paz. Eu amei esse paralelo porque a gente teve uma cena muito parecida no começo do episódio com o pai do Red falando com o Hiram. Só que o mocinho, ele diz uma coisa, sabe, que ferra toda a vida dele. Ai, homem, não, gente, não faz isso, Vito, não faz isso. O pai do Hiram acaba dizendo que se ele não deixar o Hiram fora disso, ele vai contar tudo pra polícia. E é por isso que depois, em outros dias, um pouco mais tarde, alguns capangas do Vito atiram no pai do Hiram, ali no Javier. Ele não merecia isso, sabe, gente? Não merecia. E o que me dá mais raiva, até na hora quando eu tava assistindo, eu fiquei nervoso. Parece o quê? Que cara de pau. O Vito aparece no funeral. Precisar de alguma coisa? Eu tô aqui. Mas o Hiram faz ali uma linha, né, e diz que tá tudo bem, mas na verdade a gente consegue perceber só pelo seu olhar que agora ele está querendo vingança, porque ele sabe que quem matou seu pai ali foi esse Vito. O Hiram, todo nervoso, mata todos os capangas do Vito e assume o controle ali de todos os negócios locais de Riverdale. Antes era o Vito que mandava em tudo, agora como ele matou todo mundo, é o Hiram que está no poder. Que horror! Né? Não é que chique, né? Que horror! Ele acaba se casando com a Hermione e eles se mudam pra Nova York. E a gente até vê a Verônica recém-nascida. A carinha da Verônica, gente, um bebezinho, fofinho, assim. Fiquei no colo. Ai, que tudo! E agora, nos tempos atuais, ele voltou pra Riverdale porque ele diz pro Ed que quer encontrar ali o Paládio que fez o pai dele mudar de Nova York pra Riverdale pra encontrar. E esse episódio faz a gente entender o porquê do Hiram fazer tudo isso. Eu acho que, em parte, é pra mostrar ali que seu pai tava certo, né? Quer continuar ali a história do pai que se mudou pra encontrar o Paládio. E outra parte, ele faz tudo isso pra mostrar que a decisão que ele tomou de ter ficado na máfia, de continuar com os negócios ilegais, não foi uma má escolha. Sendo que no fundo ali eu senti que ele sabe que foi uma má escolha. Não é à toa que no fim do episódio ele dispensa o Ed, porque ele sabe que tudo isso que ele fez não levou ele a lugar nenhum. E ele até diz que se ele pudesse voltar no tempo e continuar ali com seu pai, trabalhando com seu pai, ele faria isso sem pensar. E depois de contar toda essa história, o Hiram vai até um asilo onde quem está lá é nada mais, nada menos
menos do que o Vito, o cara ali que matou o seu pai. E o Hiram acaba, obviamente, matando ele. E aquela pessoa que ele tava no começo do episódio falando, a arma que ele queria, tudo isso era para matar esse Vito. Por fim, como eu já disse aqui já, uma das últimas cenas é o Hiram deitado na cama com um sorvetinho ali todo pleno. Eu assistindo Riverdale só assim, tá, gente? Pega uma coisinha pra comer, ó, já liga a televisão, começa a maratona. Ai, adoro, que saudade que eu tava. Ai, que saudade. A Verônica e a Hermione começam a falar mal dele e ele diz que vai recuperar o Paládio, que vai ter o Paládio e também vai ter sua família de volta. Eu acho que o Finn comprovou aquilo que a gente já viu ao longo do episódio inteiro. Por mais que ele tente, e enfim, seja rico, tem um monte de coisa, o Hiram internamente, ele sabe que o pai dele estava certo. Porque assim, tudo que deu errado na sua vida foi pelas suas próprias escolhas. Ele que entrou no meio do crime, ele que não ouviu seu pai, e aí o cara matou o pai dele, enfim, tudo que aconteceu de ruim, infelizmente foi pelas escolhas que ele tomou. As pessoas sempre duvidavam muito dele, eu acho que é por isso que às vezes também, né, no começo da série, ele implicava tanto com o Archie. Porque a partir do momento que o Archie começa a desrespeitar ele, o Archie, na cabeça do Hiram, precisa aprender uma lição pra não se mexer com ele, porque deve dar alguns gatilhos ali do passado. Então a gente meio que pode perceber que tudo gira em torno do Hiram, e o melhor de tudo era fazer uma terapia, assim como todos os personagens. E o que eu achei chique foi o Hiram, assim, né, acabou de matar todo mundo ali, né, toda a gangue ali do Vito, ele chegou em casa com o quê? Vamos tomar um sorvetinho, né, um milkshake. E detalhe, com a cara toda cheia de sangue. Vamos no pop comprar um milkshake com a cara toda cheia de sangue. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Eu amei. Infelizmente, nesse episódio não deu pra gente fazer muitas teorias sobre o futuro, porque não aconteceu nada, né, a gente não viu nada sobre o nosso squad, mas diferente do próximo episódio, porque o próximo episódio, daqui a pouco vai ter um vídeo aqui analisando a promo e olha, vai vir aí, hein, gente, tô sentindo que vai vir aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e a gente se vê em breve. Tchau!